Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 maneiras de você criar lista de validação encadeadas no Excel. Então, por exemplo, você tem uma sucursal e uma lista de cidades, ou tem uma sucursal e uma lista de funcionários que você tem dentro de uma filial, dentro de uma sucursal, ou ainda simplesmente uma lista ali de UF e cidade, como nós mostraremos aqui nos exemplos. Então você vai mostrar como a gente pode selecionar em uma lista, por exemplo, Santa Catarina, e na outra você mostrar apenas as cidades que são de Santa Catarina para que possa ser selecionado ali, tá? Então esse é o nosso objetivo nessa aula de hoje. Se você gostar dessa aula, deixe seu like também, isso nos ajuda demais. Também te convido a se inscrever no canal. Nós estamos novos vídeos toda terça e todo sábado, pelo menos, tá? E também te convido a conhecer o nosso método Master, a nossa formação profissional em Excel. Nele a gente tem uma formação então que vai do básico até a programação no Excel. São 6 cursos, todos com certificado e prova ao final deles. Então neles você vai ter Excel básico, Avançado 1, Avançado 2 com matrizes dinâmicas, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá? Você tem Excel financeiro e HP12C para o pessoal da área financeira, inclusive com um simulador de HP12C gratuito. Você tem ainda o curso de dashboards, então tem um curso bastante completo de dashboards que vai do zero no dashboard até você criar dashboards profissionais dentro do Excel. E você tem ainda o nosso curso de lógica de programação e VBA para você automatizar, criar seus sistemas dentro do Excel, te ajudar a decolar na sua carreira realmente com essa formação é o nosso objetivo. Ok? Então, para você se inscrever e ser nosso aluno, clique no link aqui embaixo na descrição, pode parcelar em 10 vezes. Começa hoje mesmo, são aulas gravadas onde você vai assistir online em qualquer lugar. Na sua casa, no celular, no trabalho, qualquer lugar você vai simplesmente logar e pode trabalhar ali. Ele é multiplataforma, funciona no notebook, celular, tablet, sem problema nenhum, tá bom? Bom, então eram esses recados iniciais, vamos ao nosso vídeo. Ok, então vamos à nossa solução. Eu vou mostrar para vocês então como criar listas dependentes dentro do Excel com a validação de dados de 3 formas diferentes. Bom, então nós temos aqui nossa base de dados. Nossa base de dados é formada então pela cidade e a UF, uma tabela então chamada T-cidades, e uma outra tabela que eu vou usar como TUF que vai ter só as UFs, ó. Essa aqui só tem as UFs, tá? E essa aqui tem as cidades, todas que compõem cada uma das UFs. Então aqui olhando você tem todas as listas, ó, do Acre, de Alagoas e por aí vai. Todas elas aqui. Importante, essa sua lista para as soluções que eu vou mostrar para você aqui, algumas pelo menos das soluções que eu vou mostrar aqui, precisam necessariamente estar em sequência, tá? Precisa estar em sequência, essa pelo menos que eu vou te mostrar agora, a primeira e a segunda. Depois tem uma outra que você não vai nem precisar estar em sequência. Tá bom? Então precisa estar em ordem pelo menos aqui, ó, só tem Amazonas, daí depois passa para o próximo e por aí vai, tá? Então precisa estar junto cada um desses grupos. Voltando aqui então, a nossa ideia é eu vim aqui selecionar, por exemplo, o estado do Acre e mostrar apenas aqui nas cidades, apenas as cidades do Acre. Então como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar somente os estados ali. Então para isso você vai vir aqui em dados, validação de dados, vai mudar aqui para lista. E na lista ele vai permitir então que você selecione uma lista, que você cria uma lista de valores, pode passar escrito aqui, ou simplesmente você clica aqui, ó, na setinha, ou arrasta direto aqui e pronto. Pode ser também um intervalo nomeado, tá bom? Ou até fórmula. Vou dar um OK aqui e ele já está aparecendo então a nossa lista. Quando eu seleciono, tá OK. E ele também não permite nenhum item fora da lista, ele dá o erro dizendo que tem restrições ali dentro dessa célula, tá? E é justamente o que faz a validação de dados. Agora nós vamos puxar esses dados automaticamente aqui. Então que fórmula que a gente vai fazer para puxar aqui? Então eu quero apenas as cidades que fazem parte, por exemplo, do grupo Rio Grande do Sul ali. Então como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui em qualquer lugar, eu vou fazer aqui apenas para mostrar e depois a gente usa essa fórmula como nós devemos. Então você vai fazer assim, ó. Deixa eu reduzir aqui para você enxergar melhor aqui a nossa fórmula. Então vai ficar assim, ó, igual desloque. Então ela vai retornar uma referência conforme um deslocamento que eu vou mandar fazer nela. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Igual desloque, abre parênteses, ele está perguntando qual é a célula de origem. Bom, a primeira célula da onde ele vai procurar
vai ser a célula aqui inicial. Então, a partir dessa célula aqui, é onde ele vai deslocar dali para baixo. Então, ele vai começar aqui. Onde é que eu quero deslocar? Em qual posição eu quero começar? Ele vai procurar da lista aqui. Como é que a gente faz? Lins. Daí ele pergunta, quantas linhas eu vou deslocar? Tem até uma aula bem legal sobre desloque, eu também recomendo você assistir, eu vou deixar ali para você dar uma olhadinha depois, para falar muito mais a respeito. Aqui nós vamos focar na validação de dados. Então, em lins, eu estou dizendo quantas linhas eu quero deslocar para baixo ou para cima. Para isso, nós vamos usar, então, o CORRESP. O CORRESP vai fazer, então, a localização daquele item que nós desejamos. Por exemplo, Rio Grande do Sul. Em que posição na lista ele está? Por exemplo, digamos que esteja no 10. Então, tem que deslocar 10 linhas. Tá bom? CORRESP. Então, retorna a posição relativa de um item em uma matriz que corresponda a um valor específico em uma ordem específica. Ele vai procurar o item dentro da lista e vai dizer em que posição que ele está. Abre parênteses, valor procurado é esse RS aqui, travei, F4 para travar, ponto e vírgula, onde ele vai procurar. Então agora você vai selecionar essa lista de UF. Ctrl Shift seta para baixo para selecionar tudo de uma vez, tá? Ponto e vírgula, deixa eu voltar lá para cima, você vê como é que ficou. Então ficou assim, ó, desloque, né, deslocando aquela linha inicial lá de cima, certo? E aqui ele está procurando, então, o RS naquela lista de UFs que nós temos ali. Ponto e vírgula 0, eu quero uma correspondência exata, tá? Exata. Isso é bem importante, esse 0 aqui, que ele vai verificar se você está procurando exatamente aquele nome ali, tá? Fecha parênteses, ponto e vírgula, calls, que ele está perguntando aqui, ó, calls. Esse calls a gente não vai passar nada, porque não vamos deslocar colunas para a direita ou colunas para a esquerda. Então, passa ponto e vírgula. Agora, na altura, nós temos ali uma célula, certo? Nós estamos passando aqui o cabeçalho ali, uma célula. Então, qual é a altura que ele está perguntando? Quantas cidades nós temos? Então, a gente vai pesquisar quantas cidades nós temos do Rio Grande do Sul. E daí nós vamos puxar, então, essa lista. Ele vai encontrar onde é que está o primeiro do Rio Grande do Sul, e daí ele vai pegar e vai selecionar as cidades dali daquela lista. Esse é o nosso objetivo. Para isso, a gente vai usar para a altura, nós vamos usar cont.c. Cont.c, abre parênteses, qual é o intervalo? Eu vou voltar lá no intervalo. Vou pesquisar aqui o estado, né? Ctrl Shift seta para baixo. Ponto e vírgula. Vamos voltar lá para cima. Ponto e vírgula. E agora eu vou passar o critério que é o F, tá? Estou passando ao F. Então eu quero contar quando naquela coluna estiver escrito RS no caso ali. Fecha parênteses. Fecha de novo. Não precisa passar mais nada, tá? Então ficou assim a nossa fórmula. Ó, dei um Shift Enter para ele cortar aqui para você ver melhor, tá? Então o primeiro parâmetro aqui, ó, só reforçando, né? Reforçando aqui. O nosso primeiro parâmetro foi, então, o nome da nossa localização, a nossa referência, da onde ele está procurando, então, né? Aqui, da referência, nosso célula inicial, aqui. Depois ele vai perguntar em qual linha, quantas linhas eu quero deslocar para baixo, certo? E por último ele determina aqui o tamanho, então a quantidade de cidades que eu tenho ali. Quando eu der um Enter agora, como eu estou utilizando, no caso aqui, o Office 365, ele vai retornar tudo. Se não estivesse usando o Office 365, também funcionaria, mas ele não ia retornar tudo, ele ia retornar a primeira, tá? Então ele retornou todas as células aqui, ó, que fazem parte do RS. Se eu for procurar o RS, o primeiro que eu tenho lá, ó, vou vir aqui, ó, Ctrl L, RS, a primeira é a Ceguá. E a última que nós temos aqui, bom, a última cidade que nós temos é Xangri-Lá. Vamos ver se está ok? Vai. Vamos ver aqui, Ctrl Shift. Xangri-Lá, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer agora para retornar para eu selecionar nessa lista, certo? Para isso você vai fazer o seguinte, seleciona aqui, tá? Ctrl Shift Home, Ctrl C, ou simplesmente copia, tá? Eu gosto sempre de falar os atalhos, porque assim você vai também acompanhando e usando muitos atalhos, porque isso te ajuda bastante a utilizar mais rápido Excel, tá bom? E agora eu vou vir aqui em Fórmulas, definir nome, ou gerenciador de nome, novo, tá? E aqui eu vou colocar solução 1, tá? Sol 1, cidades. Pode dar o nome que você quiser.
Eu botei só uncidades para ficar sabendo que está daqui. Passo de trabalho, o escopo que eu quero é da solução 1, tá? E aqui simplesmente eu vou colocar refere-se a e vou colar aquela fórmula toda. Vai utilizar, como eu vou utilizar somente aqui dentro dessa planilha, por isso que eu coloquei na solução 1. Só isso, ó, só uncidades. Vou copiar ele, vou dar um OK. Pronto, fecha. Não precisa mais isso aqui, tá? E aqui você vai fazer o seguinte: dados, validação de dados, lista, e aqui você vai escrever igual, só uncidades. Vai dar um OK. E agora vai aparecer aqui a lista de todas as cidades que são do Rio Grande do Sul. Quando eu mudo aqui, ó, São Paulo, por exemplo, você tem aqui todas as cidades que são de São Paulo. Se você mudar para Tocantins, todas as cidades que são de Tocantins, tá? Isso, como você viu, é de uma forma bem fácil, só que tem uma questão de limitação apenas. Porque nota aqui que nós estamos falando de uma linha, certo? Então, se eu tivesse mais uma linha abaixo, quisesse fazer mais aqui, fosse um cadastro, daí essa solução já não ia atender do jeito como ela está. Então, para isso, nós vamos usar a solução 2 e a 3, que eu vou mostrar para você como você pode utilizar. Perfeito? Vamos então para a solução 2. A solução 2 vai fazer basicamente a mesma coisa que nós tínhamos na outra. A diferença é que aqui a gente vai utilizar então uma lista das UFs que vão estar aqui no lado. Então, à medida que eu selecionei Santa Catarina aqui, selecionei Acre aqui, ele vai mandar a lista de cada uma delas aqui. Mas como a gente vai fazer isso, eu vou mostrar para você agora. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é exatamente a mesma fórmula que a gente fez na anterior. A diferença que a gente vai fazer nessa fórmula vai ser que ele vai pegar daqui de cima. Mas como daqui de cima, né? Se você está sempre trabalhando elas aqui embaixo. Bom, aqui a gente vai acabar mudando ela à medida que a gente vai selecionando. Então eu estou nessa linha, muda aqui em cima para o que tiver aqui. Cliquei nessa aqui, muda o que tiver aqui e bota para cá, tá? Então esse é o nosso objetivo inicial, a primeira coisa que nós vamos fazer. Para isso você vai fazer o seguinte: clique em qualquer lugar aqui em cima na guia, botão direito, personalizar faixa de opções, desenvolvedor, se não estiver aparecendo aí, marca ela, dá um OK. Vai clicar na guia desenvolvedor e aqui em cima você vai clicar em Visual Basic, tá bom? Aqui você vai localizar então a tua solução, tá? Que nós estamos trabalhando nessa daqui. Você vai clicar duas vezes sobre a planilha, ó, solução 2, que é essa que eu estou trabalhando ali, ó, dou um duplo clique. Aqui você vai mudar para Worksheet e aqui Selection Change, tá? Esse evento ele vai ficar lá escutando o Excel para no momento em que eu mudar de célula, ele fazer alguma ação. Exatamente o que a gente quer. Mudou de célula, ele faz uma ação. A ação que nós queremos é que mude, então, o estado daquela célula que eu mostrei para vocês, aquela célula inicial lá em cima. Sempre vai mudar aquela célula. E assim a nossa fórmula vai estar apontando para ela, então ela vai mudar e vai trazer a lista daquelas cidades que estão ali. Então você vai fazer assim, ó. Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha. Deixa eu até mostrar para você assim, ó. Shift, e daí você encosta ela assim, tá? Shift, arrasta para o lado para aparecer assim. Então veja só, nós estamos falando aqui da coluna 3, coluna C, A, B, C, 1, 2, 3, tá? Então eu vou verificar se estou trabalhando com a coluna 3. Se estiver na coluna 3, faz alguma coisa. Tanto aqui, ó, Selection Change, né? Esse target é a célula que foi selecionada, né? Então eu vou botar aqui, ó, if target.column igual a 3, then and if. Então ele está verificando assim, ó, você selecionou uma célula, é da coluna 3? É da coluna 3, digamos. Se é da coluna 3, então eu faço o seguinte, daí nós vamos pegar essa planilha que eu estou aqui, ó, que eu botei um nome, tá? Ela vai estar com plan 2, qualquer coisa aqui embaixo, você bota um nome, pode botar um name, tá? Clica aqui, seleciona aqui, e aqui eu escreve o que você quiser, no caso, solução 2, tá? Que é o nome da minha planilha de fora. Eu vou fazer assim, então, solução 2, ponto, range, abre parênteses, aqui eu vou mandar ele selecionar essa célula aqui, então, ó, C5, certo? Range C5, fecha aspas duplas, fecha parênteses, ponto value, vai receber, então, a informação que eu tiver na célula que eu tenho aqui embaixo, tá? Então, ele vai pegar aqui, ó, cells, abre parênteses, aqui target.how, que é o número da linha que ele está selecionado ali, vírgula 2, porque eu estou pegando da coluna 2,
né? Então ele vai estar aqui, por exemplo. Então ele vai pegar na coluna 2 da linha ali, tá? Tá nessa aqui. Então vai pegar dessa linha aqui, dessa coluna aqui. Então por isso que eu estou passando aqui, ó. Nos céus eu estou passando primeiro a linha que eu estou selecionando e depois a coluna sempre vai ser a coluna 2, sempre a coluna B, tá? Ponto value, tá? Então é isso aí. 3 linhas de código e está resolvido o nosso problema. Vamos testar? Vou botar aqui, ó, São Paulo. Pode selecionar também. Qualquer nome aqui, ó. Tá vendo? Quando eu cliquei agora ele já mudou aqui automaticamente. Vou mudar aqui, vou botar Ceará. Olha só. E agora quando eu clico, olha só o que acontece. Quer ver? Ó? Vou marcar aqui. Aqui não acontece nada porque target column igual a 2, certo? Estou na 2. Estou na 3. Então está na 3. Ele vai pegar o valor que eu tenho ali, ó, daquela linha. Linha eu estou 9. Coluna 2, Santa Catarina. Então ele vai pegar esse valor que eu tenho aqui. Olha só, Ctrl G, interrogação, Santa Catarina. E vai passar para dentro da solução 2, célula C5. Vai passar ali em cima, Santa Catarina. Pronto, está feito. Deixa eu aumentar isso aqui de novo. E agora vamos usar um desloque para a gente puxar as informações da cidade novamente, então. Tá? Então você vai fazer o seguinte. Igual desloque, mesma coisa que a gente fez no anterior. Desloque, abre parênteses, vou deslocar então essa célula aqui, ponto e vírgula. Agora está perguntando quantas linhas eu vou deslocar. Corresp, abre parênteses. Vou voltar na solução 2. E agora quem ele está procurando? Sempre a célula C5. Sempre a célula C5. Tá? Travei ela. Ponto e vírgula onde eu vou procurar ela. Nessa coluna aqui, que é o que a gente fez antes. Ponto e vírgula 0. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Voltei para cá então. Agora o próximo parâmetro que ele está passando é a coluna. Se não tem nenhuma, exatamente o mesmo que a gente fez da mesma forma anterior, tá? E agora Alt Enter aqui para quebrar e colocar na de baixo para você ver melhor. Vou contar quantas células então para aumentar o tamanho, tá? Conte.c, vou contar então quantas são de Santa Catarina. Aí eu vou pegar o intervalo. Ponto e vírgula. Volto para a solução 2. E vou pegar aqui quantas são de C5. F4, fecha parênteses, tá? E fecha parênteses de novo, dá um Enter e tá ali. Todas as cidades que são aqui. Ó, Ceará, agora nota que ele já está mudando essa lista automaticamente. Caso tivesse um outro, ó, viu? Ele já está mudando, inclusive com as setinhas ele faz tudo, ó. Claro que se não tiver, ele vai trazer ND, né? Daí aqui você deixa assim com ND mesmo, tá? Senão não coloca esse erro, senão pode dar erro. Copiei aqui. Agora eu vou colocar em qualquer lugar aqui, não importa, onde você vai estar selecionado. Eu vou criar então um nome indefinido. Você vai em gerenciador de nomes, novo. Vou botar aqui como sol 2 cidades, solução 2 cidades, que é a 2 que a gente está fazendo. Vou colar a nossa fórmula toda. Agora eu posso copiar isso aqui. Também vou mudar aqui para solução 2, porque eu vou usar ela somente aqui, tá bom? Vou dar um OK, vou dar um fechar. Então agora você vai selecionar aqui o nosso intervalo. Validação de dados, lista, igual sol 2 cidades. Tá aqui. Vou dar um OK. Pode deixar dar um OK, porque ele está selecionando a linha ali. No caso, está vazio, né? Então, vai dar assim. E agora, quando eu seleciono, ele já vai aparecer. Ó. Já está aparecendo na fórmula do lado, né? Que ele é só o nosso... onde a gente trabalhou ela, né? E agora já está aparecendo aqui também. Quando eu mudo aqui, ele muda aqui automaticamente também, conforme a gente pode ver até na fórmula ali. Está servindo como nossa guia, nossa baliza ali também, tá? Vai funcionar aqui também para qualquer um. Você tem aqui a listinha funcionando perfeitamente, ok? Só a gente usou um pouquinho ali do VBA e você ainda poderia utilizar ele, esse configuração, por exemplo, ficar escondida, podia ficar em outra planilha também, você poderia colocar ela em outra planilha e mandar atualizar naquela e usar a fórmula a partir dela, também não teria nenhum problema, tá bom? Agora nós vamos para a solução 3. Vamos lá, solução 3. Na solução 3 é um pouquinho diferente. Exige um pouquinho mais de cuidados aqui. Bom, nessa solução 3, eu vou usar aqui matrizes dinâmicas. Poderia ser usado também com desloque, também ia funcionar, tá? Essa é uma outra forma, se você não quiser usar VBA, você pode fazer dessa forma que eu vou mostrar para você agora, tá bom? Veja só o seguinte.
Tem uma função chamada cell, ela retorna informações da célula que você acabou de modificar. Perceba isso, acabou de modificar. Então veja só, cell, abre parênteses, daí você tem coluna, conteúdo, cor, endereço, formato, largura, linha, nome do arquivo, parênteses, prefixo, proteger e tipo. Bom, lim vai retornar o número da linha que eu tenho ali. Clica 2 vezes sobre ele, fecha parênteses e veja só o que acontece. Ele retorna a linha que eu acabei de mudar, linha 8. Se eu tivesse mudado nessa linha aqui, ó, que já está aqui com as UFs, perceba que ele veio aqui e mudou automaticamente ali também para mim, tá? Então, à medida que eu venho aqui e mudo qualquer coisa aqui, ele muda aqui também automaticamente, tá? Então, essa é uma forma de você fazer isso. Então, o que a gente pode fazer aqui usando a questão das fórmulas é a gente simplesmente, com base nessa informação, dizer qual foi a última célula que foi selecionada naquela linha, naquela coluna ali que foi modificada, e daí a gente traz a partir dela a lista, correto? Bom, então é basicamente a mesma coisa que a gente tem lá, só que aqui a gente vai usar um indireto para a gente pegar a informação daqui que acabou de ser modificada, para a gente pegar sempre dessa linha. Então, dependente, eu estou mudando aqui, estou mudando em outra, ele sempre vai pegar dessa coluna aqui. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, para isso você pode fazer assim, ó, indireto, abre parênteses, daí o texto que eu vou montar vai ser o nome indireto, ele vai retornar a informação da célula que eu estou passando. Se eu escrevesse A1, ele ia retornar da célula A1. No caso, a gente quer que ele seja dinâmico, então eu vou mandar ele voltar da coluna E. Vou botar E mesmo, texto, E, fecha aspas duplas, E comercial. Ele vai juntar esse E com o número da célula que eu estou passando aqui. Fecha parênteses, dá um Enter, veja só, está retornando da UF. Então eu vim aqui, ó, mudei, por exemplo, esse aqui, Goiás. Mudei agora, Pernambuco. Então ele vai vir mudar aqui. Mesmo que eu mudasse em outro lugar aqui, ó, ele ia pegar daquela linha que eu tô... Opa! Ia pegar daquela linha que eu tô ali naquele momento, ó. Tá vendo? Ele tá pegando daquela linha, daquela coluna. Tá bom? Então esse é o nosso objetivo. Bom, continuando tendo essa informação aqui então, vou pegar aqui qualquer um pra gente trabalhar aqui. A gente vai usar uma outra fórmula para retornar essa informação. Também pode ser feito dessa forma, por isso que a gente vai fazer desse jeito, tá? Poderia utilizar, logicamente, a mesma forma que a gente fez anteriormente, tá? Poderíamos utilizar o desloque ali também, mas a gente vai usar a função filtro para ser diferente, tá bom? Porque aquela a gente já faz 2 vezes, então você já aprendeu. Então aqui, ó, igual filtro. A função filtro, ela veio com as matrizes dinâmicas, veio com o Office 365, e ela permite que você filtre informações com base nos filtros que você passar para ele. Então eu tenho uma lista e eu quero retornar apenas, por exemplo, as que são do Rio Grande do Sul, ou apenas que são do Ceará. Então veja só, primeira matriz, que informação eu quero retornar? Vou vir na solução 1 aqui, vou selecionar a nossa lista de cidades, ok? Ponto e vírgula. Voltei na solução 3 aqui. Então essas cidades é o que ele vai retornar, nossa lista do que vai retornar. E agora o filtro eu vou passar assim, ó, abre parênteses, eu vou lá em ter cidades, vou escrever aqui, ó, ler direto nessa tabela. Ou pode escrever ou pode ir lá direto de novo selecionar, tá? Ter cidade eu quero a coluna UF, tá bom? UF. Então eu estou selecionando, ou vou lá e seleciono, ou vou aqui e digito, tanto vai fazer. E agora eu vou dar um igual e vou selecionar aqui, ó, UF selecionada, tá? C8, F4. Só isso. Só isso mesmo, tá? Só isso aqui vai fazer com que, então, ele faça um filtro, retornando da cidade apenas as linhas aonde eu tenho a UF igual a Espírito Santo, a célula que estiver ali em cima. Fecha aqui e deu ali calc. Deu erro porque ele não encontrou nenhuma que estivesse como zero, como vazia. Agora eu vim aqui, por exemplo, selecionei um outro, veja que ele já mudou. Por quê? Ele foi lá e tentou encontrar Minas Gerais e encontrou e trouxe todas as cidades que são relacionadas com aquele filtro, tá? Então aqui vem uma outra cidade qualquer, ele vem a outro estado qualquer, ele muda aqui também para a gente de uma forma automática. Feito isso, então a gente já pode puxar direto a partir dessa lista, é uma forma de você fazer, ou ainda a gente pode colocar um intervalo nomeado. Tanto vai fazer, tá? Você pode fazer de 2 formas, ó. Vou vir aqui, por exemplo, vou colocar então nossa validação de dados. Vai vir aqui, selecionei então dados, validação de dados, e aqui eu vou colocar em lista. E agora eu vou selecionar apenas a primeira célula que eu tenho aqui e vou colocar um cerquilha no final.
Isso fará com que ele nos selecione não apenas a primeira célula, mas todas as células que eu tenho daquele retorno da matriz. Tem muito mais a respeito de matriz, uma outra aula que eu tenho aqui sobre filtro, tá? Então eu recomendo muito você assistir também, e também sobre matrizes dinâmicas, porque é uma nova forma de você trabalhar no Excel e fazer muito mais do que eu estou mostrando aqui até nessa aula, tá bom? Porque nós vamos focar na validação de dados. Vou dar um OK então, e vejo que agora nós temos aqui a nossa lista já aparecendo, ó. Então, já está aparecendo aqui. É claro que se eu vim aqui selecionar, né, eu tenho que vir selecionar qual é a cidade correta, ó. Rio Grande do Sul, ele muda aqui. Mudei para outra cidade, ele muda aqui. Automaticamente você tem então a nossa lista, tá? Acho que eu puxei a lista para o lado. Você tem a lista ali, ó. Mudei para cá, Roraima, e por aí vai, tá? Perceba que também é necessário que você altere alguma coisa. Mesmo que você tenha que dar um F2 Enter, alguma coisa você tem que fazer para ele mudar essa informação, tá? Porque senão ele não vai funcionar adequadamente. Ele vai mostrar uma lista incorreta daquela UF, tá? Então, apesar dessa solução ser interessante, ela requer um cuidado. Você sempre tem que mudar aqui alguma coisa naquela célula para que ele mude também a lista para você, como você pode notar ali ao lado, tá? A solução 2 não. A solução 2, quando a gente alterou, né? Quando a gente altera a célula, ele já muda aqui automaticamente. Essa aqui não. É só quando a gente muda aqui alguma coisa. Ó. Mudei alguma coisa, ele muda aqui, tá? Então, usando apenas fórmulas, é desse jeito que você faz aqui, tá bom? Essa outra forma aqui que eu mostrei para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula e agora a gente vai aos últimos recados aí. Ok, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Ao longo desse vídeo você aprendeu então como nós podemos criar listas dependentes no Excel de 3 maneiras diferentes. São as que a gente mais utiliza e daí você vê qual se encaixa melhor com a tua necessidade, tá bom? Além disso, também te convido a conhecer o nosso método Master, a nossa formação profissional em Excel. São 6 cursos nessa formação que vão do básico até o VBA. Excel básico, avançado 1, avançado 2 com matrizes dinâmicas. Você tem Excel financeiro HP12C, Excel Dashboards e ainda você tem lógica de programação em VBA. É um curso com mais de 84 horas na formação, são 6 certificados com prova ao final, antes do certificado, e são emitidos também todos na hora para você. Você vai ter acesso vitalício a ele e pode acessar em qualquer lugar que você tiver, em qualquer hora e local, tá bom? Então é isso, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê então no próximo vídeo.